Bombeiros fazem buscas por um servidor de Abadiânia que caiu de um barco enquanto trabalhava na limpeza do Rio das Antas. Em Caldas Novas, outro trabalhador desmaiou numa caixa d'água industrial enquanto dava manutenção no equipamento. Emerson Ferreira. Os trabalhos de resgate duraram quase 2 horas. O pintor de 42 anos passa bem. 4 pessoas procuraram a polícia de Rio Verde para denunciar o golpe do Pix. Assunto para o José Eduardo Rodrigues. A última vítima foi um produtor rural que perdeu cerca de 15 mil reais. Ele também teve todo o dinheiro retirado da conta. Secretaria de Saúde de Catalão confirma a morte de um bebê por causa da Covid-19. Destaque da Aline Braga. Esse menininho chegou a ficar internado em 2 unidades hospitalares aqui em Catalão, foi transferido para Goiânia, mas não resistiu. E Rio Verde começa a vacinar professores da rede estadual e o Ministério Público recomenda que Anápolis comece a vacinar presos e moradores de rua. Governo de Goiás decide reabrir 7 parques para visitação do público e turistas terão que seguir protocolos de segurança. Na região sudoeste, esfriou e a previsão é de baixas temperaturas para os próximos dias. Tem que tirar o mofo do agasalho, não é isso, Tássia Fernandes? Não temos a Tássia, mas daqui a pouquinho ela vai contar que por lá tá bem friozinho. E você vai ver que uma tradição religiosa que está sendo mantida com toda a segurança. Começa em Lusiânia a festa do Divino Espírito Santo. Quinta-feira, 20 de maio, e o seu Jornal Anhanguera está começando agora. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira. Como todo mundo diz, vai ser uma quinta de primeira, né? 11h49, bom jornal pra gente, vamos começar. A Polícia Civil de Rio Verde recebeu mais uma denúncia do golpe do Pix. Desta vez, um produtor rural disse que teve a conta invadida e que perdeu 15 mil reais. O José Eduardo Rodrigues está ao vivo comigo de Rio Verde e tem todos os detalhes dessa história. Oi, José, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Oi, Tiago. Muito bom dia para você e para todos. Obrigado pelas boas-vindas. Pois é, aqui em Rio Verde, só na última semana, 4 pessoas procuraram a delegacia de Rio Verde para registrar boletim de ocorrência do mesmo golpe. O golpe do Pix. A última vítima, um produtor rural, Tiago, que perdeu cerca de 15 mil reais. A Polícia Civil já está investigando esses casos e a suspeita, Tiago, é que os criminosos eles estejam tendo acesso aos celulares dessas vítimas através de links enviados pelo celular mesmo. É o que a gente vai entender melhor na reportagem. Pode rodar. O Márcio é produtor rural. Ele esperou o melhor momento para vender parte de uma área que fica perto de Rio Verde. E o dinheiro, 15 mil reais, ele conta que usaria para investimento em sementes. A senhora que comprou de nós ficou de fazer a transferência do dinheiro na segunda-feira. Porque por ser uma quantidade alta, ela só podia ser feita na caixa, direto do banco. O valor foi depositado na conta do homem, certinho. Mas no outro dia, ele recebeu no celular uma mensagem informando que um Pix tinha sido realizado com sucesso. A vítima perdeu tudo. Durante o período que o dinheiro ficou na conta, o Márcio diz que não fez nenhuma transferência, não realizou nenhum comando no celular e também não recebeu nenhuma ligação. O caso dele é semelhante a outros 3 registrados na última semana aqui na delegacia de Rio Verde. O golpista tem utilizado, através de mensagens, envia links falsos, com o ensejo de recadastrar o telefone, atualizar a conta bancária e, a partir de então, ele pode estar tendo acesso ao celular da vítima. Na segunda-feira, nós mostramos o caso de uma mulher que também foi vítima do mesmo golpe. Ela teve a conta invadida e perdeu 5 mil reais. O pessoal garantiu tudo seu é horrível. E agora você se sente injustiçado e vem o banco falar que não pode fazer nada. Que você perdeu uma ligação. Os casos estão sendo investigados.
O delegado orienta que as pessoas fiquem atentas a ligações, mensagens e links que são recebidos no celular. Desconfie, não clique. Se tem alguma pendência bancária, que procure pessoalmente a sua agência bancária, fale com o seu gerente de confiança. Tá intrigando a polícia, viu, esse golpe do Pix. A gente segue falando desse assunto, só que agora ao vivo, com a delegada Thaisa Antonello, a quem eu já quero agradecer pela participação. Boa tarde para a senhora. Inclusive, Tiago, Jornal ao Vivo, ela acaba de chegar, infelizmente, com mais um caso, né, doutora? Registrado agora pela manhã na delegacia aqui de Rio Verde. Boa tarde, bem-vinda. Sim, boa tarde a todos. Realmente, nós tivemos um registro aí agora de mais um caso, né? Onde a vítima acabou fazendo uma transferência de R$60 mil num número de Pix que era falso, né? Na verdade, dos estelionatários. A polícia está fazendo já as investigações, o grupo de crimes patrimoniais, com apoio, inclusive, da Delegacia de Crimes Cibernéticos em Goiânia, nós já conseguimos, inclusive, identificar algumas dessas pessoas para onde o dinheiro foi transferido, né? Já existe aí endereços, agora resta saber se são realmente os beneficiários ou laranjas. E o que a polícia está investigando também é se eles estão fazendo o quê? A clonagem dos dispositivos, né, das vítimas, ou se já existe alguma clonagem anterior. Porque, na verdade, os autores estão ligando para essas vítimas, se passando por funcionário do banco, e a vítima acaba passando vários dados, né? E depois eles acabam fazendo transferência da conta corrente. Então, o que a gente pede para a população? Tomar muito cuidado, né? Não passar dados por telefone. Se você tiver dúvida se é seu banco ou não, entre em contato você com a agência bancária, peça para falar com o seu gerente, para ter essa segurança de que você não está passando para um estranho. Agora, doutora, é o mesmo golpe, só que aplicado de forma diferente, né? Sim, ele é aplicado de formas diferentes. Para algumas pessoas eles telefonam, outras pessoas eles tentam mudar, né, o número do Pix para entregar. Outra coisa também que a população tem que tomar cuidado é com criança brincando no celular, às vezes baixa site de joguinho, ou então entra em Instagram, Facebook e começa a ver o quê? Muito site de promoção e clicar em links. E isso torna o seu dispositivo vulnerável, onde os autores podem conseguir dados e acabar aí dando problema com seus aplicativos bancários. Thaisa Antonello, delegada da Polícia Civil aqui de Rio Verde, obrigado pela participação. Lembrando que esses criminosos, se identificados, podem responder pelo crime de estelionato. Tiago, eu volto com você. Tem que ter atenção, o Pix é uma facilidade, mas não dá para virar brincadeira não, né? Quer dizer, criminosos aproveitando aí da falha das pessoas que usam para aplicar golpes. Obrigado por sua participação, José. Agradeça também a sua entrevistada. A Caixa Econômica Federal disse que pedidos de contestação podem ser feitos em qualquer agência do banco. A Caixa informou que não pede dados de acesso por ligação. Isso é uma informação importante. Se você receber, então, uma ligação, alguém pedindo algum dado, a Caixa Econômica não faz isso. E diz também que, caso o cliente desconfie de alguma ação, pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor no 0800 726 0101. Um servidor da Prefeitura de Abadiânia desapareceu enquanto fazia uma limpeza do Rio das Antas. Bombeiros fazem buscas no local desde ontem. O Jonathan Moreira está ao vivo com a gente e traz os detalhes dessa história. Ei, Jonathan, bom dia para você. Oi, Tiago, bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa notícia que sai aqui de Abadiânia tem deixado muitas pessoas apreensivas. Nós falamos ao vivo aqui desta zona rural, dessa região rural aqui de Abadiânia. Nós somos a única e primeira equipe de reportagem aqui no local, um local de difícil acesso, mais de 10 quilômetros de estrada de chão. Nesse momento nós estamos falando um lugar mais recuado, um lugar mais elevado em virtude do sinal de telefonia para a gente conseguir fechar a nossa comunicação. Mas eu vou pedir o Arlen Onish, nosso cinegrafista, para mostrar para a gente o movimento nesse momento lá embaixo. Aquela quantidade de carros, são familiares, equipe do Corpo de Bombeiros também, pessoal da Prefeitura, amigos desse servidor, todos empenhados, ajudando aí nas buscas. Esse servidor, por nome de Valtinho Ramos de Assunção, de aproximadamente 56 anos, ele fazia um trabalho voluntário de limpeza do Rio das Antas. Inclusive, eu peguei informações agora há pouco com as pessoas que estavam com ele ontem, ele trouxe até a canoa dele, colocou a canoa dele dentro da água para ajudar nessa limpeza. É um trabalho voluntário
voluntário. Ele é servidor da prefeitura, trabalha aí na Secretaria de Transportes, mas ele fazia um trabalho voluntário de limpeza. Pelas imagens que nós fizemos aqui agora há pouco também, dá para ver a quantidade de descartáveis que acumulam nesse ponto do rio. Eu estou aqui com o Tenente Licurgo, que é mergulhador, é também subcomandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Anápolis, está acompanhando essas buscas, é o responsável por essa ocorrência. Tenente, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Quais são as técnicas que vocês estão usando agora para encontrar esse servidor? Bom dia, Jonathan, bom dia, Tiago, bom dia a todos que estão nos assistindo. Ontem a ocorrência entrou por volta das 10 horas da manhã, ou seja, há mais de 24 horas esse corpo submergiu na água. Iniciamos com trabalhos de mergulho, né, nas profundezas, fizemos uma varredura bastante grande abaixo daquele lixo, daqueles descartáveis que estão ali. E a partir de agora, como é um rio e a água corre bastante, descer o rio por superfície e fazer alguns mergulhos pontuais em alguns locais que esse corpo pode estar submerso. O que chama atenção também, Tiago, que é um rio relativamente raso, tem ali 2, 3 metros no máximo de profundidade. E uma outra questão que também chama atenção, eu estive conversando com pessoas próximas a esse servidor, me contaram que ele passou por um procedimento cirúrgico na cabeça, tem relativamente pouco tempo que ele fez essa cirurgia. Pode ter sido um mal súbito também, Tenente? É descartado isso agora? É uma das hipóteses, né, que nesse tipo de situação algumas hipóteses são levantadas. Como ele, segundo as testemunhas, ele caiu na água, não demonstrou nenhum tipo de reação, pode ter sido um mal súbito. E nesse sentido a gente sempre orienta, por mais que seja uma atividade com segurança, com experiência, né, que você tem um conhecimento ali, interessante sempre estar utilizando o colete salva-vidas. Eles usavam colete salva-vidas? Não estavam utilizando o colete salva-vidas. Então, qualquer tipo de atividade, por mais simples que ela possa parecer, deve-se utilizar o colete salva-vidas, porque a gente nunca sabe quando pode ocorrer um mal súbito, por exemplo, que pode ter sido uma das situações que aconteceu ali. Tá certo, obrigado, Tenente, pela participação. Então é isso, Tiago, a gente acompanha também aqui de perto, torcendo, claro, por boas notícias. Tem mais de 24 horas que esse trabalhador caiu na água enquanto ele realizava esse trabalho voluntário. Ali com a canoa, sabe, ele retirando o lixo, colocando na canoa, dá para ver lá muitos sacos de lixos, de coisas que foram tiradas da água. E a gente segue aqui acompanhando por boas notícias, viu, Tiago? Qualquer coisa, chama a gente outra vez, viu, Jonathan? Obrigado por sua participação, agradeça também ao seu entrevistado. A assessoria da Prefeitura de Abadiânia disse à nossa produção que acompanha as buscas no local e deve repassar mais informações sobre o caso assim que o funcionário for encontrado. Uma outra notícia triste. Um homem desmaiou numa caixa d'água industrial enquanto fazia manutenção na estrutura de sustentação, isso em Caldas Novas, no sul do estado. O repórter Emerson Ferreira tem os detalhes para a gente e eu quero saber se você tem o estado de saúde desse trabalhador. Ô Emerson, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tem sim, viu? Segundo a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento lá de Caldas Novas, o estado de saúde desse homem é estável, ele passa bem, mas ainda não há previsão de alta, viu? Esse trabalhador, um pintor de 42 anos, estava fazendo essa pintura, né? Um trabalho de pintura nessa caixa d'água industrial que fica aí cerca de 30 metros do chão, a estrutura tem cerca de 30 metros e essa caixa tem 6 metros de profundidade. Esse trabalhador estava fazendo essa pintura lá dentro dessa estrutura e provavelmente ali por causa do cheiro forte da tinta, ainda não se sabe o motivo exato, esse homem passou mal, acabou desmaiando, ficou desacordado dentro dessa caixa d'água. Foi o síndico desse condomínio, né, que esse homem estava trabalhando, que viu essa situação e chamou os bombeiros. Foram quase 2 horas aí nesse trabalho de resgate em altura. Os bombeiros precisaram de usar cilindros de oxigênio para esse homem poder respirar normalmente, né, restabelecer a respiração desse trabalhador e a partir daí iniciou o trabalho de resgate, a descida desse homem, utilizando aí técnicas de rapel, utilizando cordas. Esse trabalhador então foi resgatado e prontamente aí levado para a UPA de Caldas Novas e nesse momento o estado de saúde dele é estável, mas foi um grande susto, viu? 6 bombeiros participaram desse trabalho e também uma equipe do SAMU, um trabalho muito arriscado porque em altura. E além disso tudo, esse homem estava desacordado, então para fazer esse resgate foi preciso montar ali todo um trabalho com todo cuidado a mais de 30 metros de altura. Felizmente esse trabalhador está bem, mas que susto, né, Tiago, passar um aperto desse, né?
Um susto grande, estava ali trabalhando, como você bem colocou, certamente o cheiro da tinta, por conta desse cheiro ali, ele acabou desmaiando e aí provocou todo esse susto aí. Vamos torcer para ele sair logo do hospital. Obrigado por sua participação, Emerson. E uma carretinha foi furtada em Anápolis. Tudo isso foi registrado por uma câmera de vigilância. O furto aconteceu na madrugada de segunda-feira no bairro Nossa Senhora de Abadia. Os homens saem do carro e vão em direção à carretinha que estava parada em uma calçada. Eles puxam e levam a carretinha então em direção ao carro para colocá-la no engate. Já pensou ali na cara dura e tudo mais. E a polícia prendeu 5 pessoas que faziam parte de uma organização criminosa que facilitava o transporte e a venda ilegal de gado nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e também aqui em Goiás. A Tássia Fernandes chega ao vivo agora com a gente e tem todos os detalhes, porque parece que tem um homem que fazia parte desse esquema, que é daí de Jataí, não é isso, Tássia? Boa tarde. Isso mesmo, Thiago. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Esse homem que foi preso aqui em Jataí, ele tem 45 anos. Ele e o irmão dele, que também foi preso em Rondônia, são, segundo a polícia, os chefes dessa organização criminosa. Os irmãos traziam os animais de Rondônia aqui para Goiás com documentos fraudados e aí, por conta disso, não pagavam os impostos necessários. Só com a sonegação de impostos, a previsão é de que eles tenham causado um prejuízo de 6 milhões de reais aos cofres públicos e no total, aí em geral, essa quadrilha teria movimentado 24 milhões de reais. Para conseguir fugir do fisco, eles contavam com a ajuda de 3 funcionários públicos que também foram presos. Esses funcionários públicos, eles recebiam propina em troca de não fazer a fiscalização e nem exigir aí o pagamento dos impostos necessários. Durante essa operação, a Polícia Civil cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. Esses 5 mandados de prisão, fez ainda a apreensão de 3 veículos e a apreensão de 950 animais, 118 animais que foram apreendidos aqui em Goiás. Essa ação fez parte aí da 4ª fase da Operação Fake Bois, que foi deflagrada nesta semana, na terça-feira, no Acre. Os criminosos agiam, além de Acre e Goiás, agiam nos estados de Rondônia e também Amazonas. Esse homem que foi preso aqui em Jataí, ele vai ser transferido para Goiânia e depois para o presídio de Rio Branco, no Acre. Essas pessoas devem responder por peculato, que é o desvio de dinheiro público, no caso dos 3 funcionários públicos, e os demais por corrupção, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Tiago. Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho a Tássia volta, como eu anunciei no começo do jornal, para falar do friozinho que está aí em Jataí. Ela está, inclusive, pertinho de um lago bem bonito lá da cidade. Obrigado por sua participação, Tássia.